com o objetivo que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus, a verdade que liberta, que faz do mais vil pecador uma nova criatura. Vamos falar agora sobre a época vindoura, o futuro. Época que nós esperamos na autoridade do Espírito Santo, na certeza de dias melhores. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 ao 34, traz a seguinte citação: não andeis inquietos dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que o nosso Pai Celestial bem sabe todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia com o seu mal. Os versículos que lemos expressam um sentimento bem profundo para exortar nossa vida secular. Traz narrativa de dois tipos de pessoas. A primeira que se preocupa materialmente com o dia de amanhã, e a segunda que vive cada momento conforme a vontade e os planos de Deus. O Senhor Jesus Cristo, nessas passagens que lemos acima há poucos minutos, faz uma forte menção a respeito para observar nossa atenção, ou seja, voltada para as coisas do céu e a justiça de Deus. Observamos que ele por 3 vezes adverte a preocupação humana com a vida presente. Desde os primórdios da igreja já existia um forte indício, inquietação com o futuro material, tendo como resultado dessa negligência uma vida infrutífera para com o Espírito Santo. O profeta Isaías fez uma forte citação do que acontecia no Antigo Testamento com o povo de Deus, que normalmente errava o caminho que os conduzia à verdadeira felicidade. Vamos ver Isaías capítulo 22, versículo 13. Mas eis aqui o gozo, a alegria. Matam-se vacas, degolam as ovelhas, come-se a carne, bebe-se vinho, e diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse versículo fala a respeito de um evento que aconteceu em Jerusalém, quando sitiada pelos inimigos de Deus. Mas ao invés dos israelitas clamarem ao Senhor, procurando a saída, foram para a idolatria, comer em demasia, beber vinho abusivamente, como se o Todo-Poderoso estivesse limitado à vontade humana e não se incomodasse com aquela situação, esquecendo-se dos grandes livramentos recebidos em todos os tempos, vindo da parte do Deus poderoso. Conta-se um testemunho do escritor Orlando Colman, em um ciclo que acontece com a mariposa real, uma borboleta. Em certo dia ele ficou a manhã inteira observando o nascimento da citada borboleta, a qual há dias ele acompanhou o casulo. Mas naquele dia o escritor percebeu que o orifício que deveria passar a borboletinha era pequeno demais. Então resolveu dar uma ajudinha, cortando a boca da referida pulpa, facilitando dessa forma a saída do inseto. Foi nesse momento que percebeu as suas asas molhadas e de forma nenhuma secava. E o aperto daquela passagem servia para espremer o líquido do novo ser. A precipitação do escritor prejudicou a vida da linda borboleta.
Assim também acontece com os homens que não vivem a Bíblia e sempre se preocupam com o que não deve, esquecendo das suas atividades do reino de Deus. Em Isaías capítulo 56, o versículo 12, encontramos a seguinte citação: Vinde, dizem eles, tragamos vinho, venha e bebamos bebida forte, e o dia de amanhã será como esse, ainda maior e mais famoso. Novamente estamos nos deparando com o versículo que o povo de Deus se entregou a uma onda de crime e faltas tão graves que o Senhor se irou de tamanha perversão, de modo que os homens só enfatizavam os deleites da carne, sem nenhum compromisso com as coisas santas. Mas Deus sempre foi misericordioso e nos ama, ao ponto de entregar o seu Filho amado para morrer crucificado e nos salvar de uma condenação eterna. Sabendo que, quando Cristo foi à cruz do Calvário, não esperou para o amanhã, mas se entregou na hora certa, no momento determinado. Acontece também no Novo Testamento que os crentes da cidade de Corinto estavam preocupados com o futuro, como se não tivessem direito de participar da ressurreição proclamada pelo nosso Salvador. E o apóstolo Paulo os admoestava amavelmente, mostrando que a nossa alegria não era vencer as coisas materiais, como comer, beber, vestir, e sim renovar-se através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 32 e 33. Se como o homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos irão ressuscitar, não ressuscitam, comamos e bebamos, que o amanhã morreremos. Não vos enganei, a má conversação corrompe os bons costumes. Em cada semente existe um germe de vida que é gerado após a morte da semente. Nós também temos essa semente no mundo espiritual que gera para a eternidade, ou seja, salvação em Cristo Jesus ou condenação sem Cristo Jesus. Então devemos viver o hoje e o amanhã em torno do reino de Deus, lembrando-se que o maior acontecimento do universo foi a criação do homem, e o segundo, a morte e ressurreição de Jesus Cristo para justificar toda a humanidade. Em Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14, encontramos a seguinte citação: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? É como o vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. Observe quanta soberba que o apóstolo Tiago viu naquele povo que vivia como se Deus não existisse, preocupando-se somente em adquirir bens materiais. Então receberam uma forte repreensão pela jactância, não obstante que o Senhor, na sua bondade, teve compaixão e ajudou para que não caíssem no erro de arrogância. Mateus, para terminar, capítulo 6 e o versículo de número 34. Não andeis inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, diletos ouvintes da palavra de Deus, mais uma pequena reflexão para a sua edificação espiritual. Vamos ouvir mais hino aqui. A Rádio Missão América não para, 24 horas por dia, anunciando a salvação, anunciando as boas novas de paz.